Oi pessoal, tudo legal com vocês? Hoje eu vou iniciar meu primeiro vídeo falando sobre a gestação da bebê. Eu vou começar a falar bem do comecinho, bem antes, de a gente anunciar que eu tava grávida. Até porque muitas mães têm me mandado via direct, me perguntando no Instagram como que foi, depois de tanto tempo, né? Nossa, depois que demorou tanto tempo para ter um outro bebê, teve o Benício, e como que foi isso? E gerou uma curiosidade, eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouco mais da nossa história. Então, nós tivemos o Benício em 2012, né? Então, o Benício vai fazer 9 anos esse ano. E com o passar do tempo, eu me senti muito realizada como mãe, tendo apenas ele, né? Então ele fez 1 ano, 2, 3, 4, 5. Quando ele fez 5 anos, eu percebi que eu não estava tão completa assim quanto eu achava nos anos anteriores. E nisso eu comecei a conversar com o Ricardo, falei, Ricardo, o que você acha? Que tem mais um bebê. E a gente ficou nesse meio tempo, assim, pensando sobre isso. A gente queria construir, como vocês viram aqui, a nossa casa, então nós mudamos de casa. Então também a gente sabia que tendo um bebê naquele momento, né, ficaria um pouco conturbado. E quando o Benício completou 6 anos, realmente foi uma mudança para mim. Foi realmente, assim, um divisor de águas na minha vida, onde eu percebi que realmente eu precisava pensar diretamente sobre isso. E o que aconteceu também? Aconteceu que, como eu pensei muito sobre isso, eu fiquei muito na dúvida se eu teria realmente, se eu gostaria muito de ter um outro bebê. Então eu procurei ajuda, então até isso que eu quero afirmar para vocês, né, dar essa instrução que é muito valiosa, né, e você conversar com profissionais. No caso, eu conversei com uma terapeuta, psicóloga terapeuta, conversei sobre a minha idade, porque minha idade estava um pouco mais avançada, o Benício já tinha 6 anos, então, e o meu medo era eu me arrepender depois, quando eu chegar mais ou menos aos 50 anos e falar, nossa, eu poderia ter tido outro filho e eu não tive, e eu me privei de ter um outro filho, só fiquei com um filho apenas. Não que, e também, gente, não, né, as mães que decidiram ter um filho só, eu respeito a opinião de vocês, mulheres que decidiram também não ter filhos, ou mulheres que decidiram ter 5 filhos, cada um sabe o que é melhor, né, pra sua vida, né, cada um sabe os sonhos que tem. Então, eu procurei uma ajuda profissional para que eu não chegasse com 50 anos, 60 anos e eu me arrependesse, né? Já tinha passado toda a minha fase reprodutiva e eu falei, e pensar, nossa, deveria ter tido outro filho. Então procurei ajuda, né, para entender um pouco mais como que eu poderia melhorar essa ideia, como poderia amadurecer essa ideia. O Ricardo sempre foi uma pessoa também muito parceira comigo, então ele me apoiou em todas as decisões. E nesse período nós decidimos então procurar também ajuda profissional, né? Então profissional com psicólogo. Nesse trabalho descobri que realmente eu gostaria muito de ter um segundo filho, que realmente era um sonho desde criança, isso eu descobri também, que era algo que eu sempre quis, era algo que eu sempre imaginei. Então até aí tudo perfeito, estava tudo bem, até parar com os métodos contraceptivos. Na época eu usava DIU de cobre e a gente pensou, poxa, é o que os estudos dizem, né? Ele não tem nenhum hormônio, então conforme tirando o DIU de cobre, eu já tinha um filho, todo mundo fala que para ter o segundo é muito mais fácil, é muito mais rápido. E nós esperamos muito ansiosos essa gestação para o próximo mês, né? Então, como qualquer casal. E foi algo que não aconteceu. Foi algo que foi passando o tempo, passou 6 meses, passou 1 ano, Benício já tinha 7 anos. E nessa hora eu comecei a me preocupar, eu falei, nossa, mas que estranho, deve ter alguma coisa errada comigo, né, ou com o Ricardo também, a gente foi atrás para procurar saber. E também uma outra dica valiosa que eu dou a vocês, procurem especialistas, a gente sabe que a internet tem muita coisa, mas realmente procure o seu médico, a sua médica, procure clínicas. Eu, no caso, procurei uma clínica aqui em Curitiba,
uma clínica de reprodução humana para poder investigar um pouco mais, mas eu já entro nessa parte. Antes disso, eu fiz realmente todo o processo que o ginecologista obstetra geralmente já faz, uma investigação mínima, né? Uma investigação que realmente atende aquela parte do primeiro tratamento, né? Então, fiz ecografias, fiz também alguns exames de sangue, né, para ver então realmente as dosagens hormonais e realmente até então estava tudo normal. Até então tudo normal, até eu fazer um exame que se chama histerossalpingografia, que é um exame de contraste, né, para ver se realmente as trompas estão desobstruídas, se tem como ter uma gestação normal, uma gestação natural, vamos assim dizer. E então, nesse exame, comprovou que eu tinha uma lesão na trompa esquerda e realmente que dificultava realmente uma gestação. E pensa isso, ao longo do tempo, até eu chegar nessa fase, demorou 1 ano. Então, também eu demorei muito, né, por conta, para ir realmente atrás, fazer os exames. Mas antes disso, antes de eu conseguir fazer esses exames, começou o coronavírus. Então, em 2020, que foi quando começou, porque eu esperava essa gestação até dezembro de 2019, ela não ocorreu. Quando começou 2020, que eu fui atrás desses profissionais para eu fazer essas descobertas que eu relatei, muitas clínicas estavam mais fechadas, tinha até alguns protocolos em algumas outras clínicas para dar uma segurada nas gestações, mesmo nas próprias clínicas de reprodução humana, por conta do vírus, porque não sabia o que poderia acontecer com essas futuras mães caso elas pegassem o coronavírus, né? Então, não tinha muitos estudos, estava tudo muito recente. Então, deu uma segurada nesse processo. E eu também acabei atrasando todo esse processo também em relação à reprodução humana. Então, atrasou tudo. Chegou ali mais ou menos maio, final de abril, maio, a minha médica falou: Camille, existe um fator que é muito importante, que é o fator idade. Então, a gente não vai poder jogar para frente. Vamos tentar 2021, vamos esperar para 2022. Isso não poderia acontecer. Eu não tenho uma idade tão avançada, mas na época eu já estava com 36 anos. Então, não poderia atrasar, né? Então, até pela medicina, 35 anos para uma gravidez, né, natural já é arriscado. Então, num processo, até depois, por que acaba sendo as chances um pouco menores? Pela própria ovulação, né? Então, a mulher ovula bem menos e a qualidade desse óvulo acaba ficando comprometida por conta da idade. Então, eu falei, tudo bem. Só que nesse período, nesse momento de eu não conseguir engravidar e pensar que eu tinha algum problema, alguma coisa, para mim, né, como mãe, aconteceu algo muito importante. Eu sabia que eu tinha uma vontade de ser mãe. Eu sabia que isso ia acontecer. E eu sabia também que existia, até fico um pouco emocionada, existia uma promessa disso para mim. Eu sabia que Deus tinha posto isso no meu coração, esse desejo de ser mãe muito forte. E eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza, um dia isso iria acontecer. Essa promessa ia se cumprir. Ai, gente, eu tô bem sensível, porque grávida chora por causa de qualquer coisa, né? Mas essa situação é em especial. E eu sabia que no tempo certo, no dia certo, no momento perfeito de Deus, isso ia acontecer. Então eu descansei em Deus. Lógico que teve momentos que eu pensei, gente, eu tô estéril. Gente, eu sou estéril, eu não vou conseguir gerar mais um bebê. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o porquê. Tinha horas que eu pensava, gente, eu tô estéril. Mas todo dia eu orava por aquele bebê.
Todo dia eu orava, todo dia eu pedia a Deus para que Deus me desse saúde. E quando eu descobri que essa trompa estava obstruída e a outra estava normal, que era a direita, uma médica falou, ela me passou tanta segurança, por isso que eu falo a importância de vocês irem num profissional qualificado, vocês irem até uma clínica de reprodução, né, caso vocês tenham dificuldades, né, para as mães que têm, mulheres que têm dificuldades. E ela me passou uma segurança e falou assim, Camille, isso não é empecilho nenhum de você ter um próximo bebê. O que você apresentou aqui não é nenhum problema tão grave a ponto de você precisar fazer uma fertilização in vitro. O máximo que a gente vai poder fazer é fazer uma estimulação desses ovários para você conseguir engravidar. Então, nisso também, quando você conversa com um profissional muito qualificado, isso te traz uma segurança, né, de você pensar, não, então o médico, né, me passou todas essas informações, vamos fazer o que está ao alcance, né? E nisso veio a certeza de algo que é o que eu gosto muito de falar, que é o tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Esse bebê que eu tô gerando hoje, na minha cabeça, esse bebê já teria 2 anos hoje, né? Na minha percepção. Hoje já estaria completando 2 anos. E é algo que Deus me presenteou apenas em dezembro de 2020. E foi algo tão forte, tão interessante, porque no Natal, em dezembro eu não sabia que eu estava grávida. Eu já estava grávida, só que eu ainda não sabia. Nós fizemos uma comemoração dia 26 de dezembro, que foi dia de ação de graças. Nós fizemos o dia de ação de graças aqui na nossa casa. Eu lembro de eu ter agradecido a Deus por eu ter saúde, por eu ter meu filho, por ter o Benício, por ter o Ricardo, ter a minha família. Nós tínhamos acabado de sair também do coronavírus, né? Todos nós pegamos e todos nós nos recuperamos muito bem. Nós agradecemos muito a Deus por isso. E nessa hora eu lembrei, eu falei assim, Deus, que no próximo Ação de Graças eu possa estar com o meu outro filho aqui junto comigo. E eu pensei nisso e ficou gravado na minha cabeça. E eu descansei, como eu falei pra vocês, eu descansei em Deus, eu sabia que no momento certo isso iria acontecer. E em dezembro, daí veio o Natal, 25 de dezembro, na noite do dia 24, nós comemoramos, né, o nascimento de Jesus, nós agradecemos, e no dia 25, que é o que a gente costuma fazer, assim, em relação a presentes, fazer um café bem gostoso, dia 25, eu lembro que eu tirei uma foto na árvore, com a mão na minha barriga e pedindo a Deus um presente de Natal. E o meu presente de Natal já estava no meu ventre e eu não sabia. E também, eu até vou ver se eu consigo colocar foto. Vou ver se o Ricardo consegue colocar foto pra mim na hora da edição, pra vocês verem essa foto que eu tirei. E eu fui muito tranquila, porque eu sabia que o meu momento iria chegar. A minha hora ia chegar. Demorou 2 anos, mas eu sabia que o meu dia ia vir. E nós fomos pra praia, né, dia 26, com meus pais, fomos descansar, até porque estava a fase de coronavírus, então fomos com eles, dar umas descansadas também. E na volta, nós voltamos um pouco mais cedo, dia 3 de janeiro, foi aquele dia que a gente tem aquele vídeo que a gente fez, né, mostrando pra vocês o positivo. Eu tava muito recente, há 4 semanas ali, muito recente, e foi algo que para nós foi assim milagroso, porque a gente já tinha feito tantos testes nesses 2 anos esperando, e eu também pensava, não, agora eu devo estar grávida, não é possível, porque eu tô me sentindo meio esquisita, tô mal, então, e não era. E nessa gestação foi algo também tão natural, tão assim, eu não senti nada. Só o Ricardo que me falava assim, Camila, eu acho que você tá grávida. E eu falava, não, eu não tô grávida. Até a gente fica até negando, a gente tinha essa sensação de negar, pra não dar uma falsa esperança pra ele, porque eu já tinha dado tantas falsas esperanças pra ele, falei, Ricardo, eu acho que eu tô grávida, agora eu tô grávida. E não era. Então,
decidi ficar mais comedida, assim, não, vamos ver. E fiz o teste, falei, eu acho que você deveria fazer o teste. Então eu fiz o teste, deu positivo, que foi aquela hora que a gente gravou, e ele falou, eu quero fazer o teste com você. Eu falei, não, tudo bem. Eu queria fazer, né, até pelo resultado, para não dar uma expectativa falsa para ele. Eu falei, mas vamos fazer nós dois juntos. Tanto que nem eu acreditei, nem ele acreditou que realmente estava positivo, porque como eu não sentia nada, só ele tinha essa certeza. Então nós vimos ali que a promessa de Deus tinha se cumprido. Algo que eu pedi por 2 anos. Eu pedi muito a Deus por esse bebê. Por 2 anos eu pedi e Deus nos presenteou, né? Então, em dezembro, é algo que eu nunca vou esquecer, daquele dia que eu pedi a Deus por um filho. E esse filho tá aqui hoje, tá aqui na minha barriga. A Bela, como vocês já sabem, né? A nossa menininha, a nossa princesinha vai chegar em setembro, tá previsto máximo até dia 10 de setembro, que é o prazo máximo de 40 semanas. E nós estamos muito felizes, né, com essa gravidez. Nós estamos assim radiantes. O Benício, então, era algo que ele falava. E ele, quando a gente contou para ele, antes que todo mundo falasse assim, mãe, você vai ter um bebê? Eu falei, filho, a mamãe não sabe quando a mamãe vai ter um bebê. Então, daí ele falava assim, mãe, Deus já colocou a Bela na sua barriga? Eu falei, filho, ainda não. Quando Deus colocar a Bela na minha barriga, eu vou te contar. E ele sempre falava isso, mãe, Deus já colocou a Bela na sua barriga? Eu falei assim, não, filho, ainda não. Ele falou assim, mãe, mas demora tanto, né? Eu falei, filho, o tempo de Deus não é igual ao nosso. Só Deus sabe o dia e a hora certa que é para ela nascer. Por enquanto, a mamãe também não sabe te dizer por que tá demorando tanto. Mas o que a gente tem que saber é que uma hora ela vai chegar. E quando eu fiquei grávida, contei pra ele, a gente fez até aquele balão que ele foi promovido ao irmão mais velho. E foi muito lindo, né? Foi muito lindo e eu falei pra ele. Eu falei, filho, Deus colocou o bebê dentro da minha barriga. Agora você vai ter um irmão, uma irmã. E ele falou assim, mãe, Deus colocou a Bela na sua barriga. E isso foi muito emocionante, porque eu pude mostrar ao Benício a importância de servir a Deus, a importância de confiar em Deus e que no tempo certo isso iria acontecer. E realmente aconteceu e foi tudo lindo. Eu fiz também a sexagem fetal, que era o que eu gostaria de fazer quando eu fiquei grávida do Benício, isso era muito recente, então eu não fiz quando eu fiquei grávida dele, né? Quase 9 anos atrás. Bem dizer, 10 anos atrás, porque eu fiquei grávida do Benício em 2011. E agora nós já estamos em 2021. Então eu fiz, né, pra fazer o teste. Achei muito legal e realmente isso foi dia 10 de fevereiro. E foi que era uma menina e eu comprei balão, fizemos balões para ele também. Então, foi muito interessante você passar pro seu filho essa emoção de dizer que no tempo certo isso vai acontecer. Para nós, então, foi uma alegria. Para mim e pro Ricardo, foi a sensação de que a família agora realmente está completa. Lógico que eu gostaria de ter muitos filhos, né? Mas existem vários fatores que isso não propiciam, né? Até pela minha idade, isso não tem como ter vários filhos. Então, é algo que para mim é muito emocionante eu poder passar para o Benício, passar para minha família, passar para vocês que estão na esperança, que querem ter mais filhos ou que querem ter o primeiro filho, dizer que vale a pena esperar em Deus, vale a pena você orar, clamar e saber que no momento certo o seu filho virá. O filho do jeito que você sonhou, isso vai acontecer. Então isso para mim é isso que eu gostaria muito de passar para vocês. Que vocês não percam a esperança, procurem ajuda, isso é necessário, isso é preciso para quem, né, está nessa caminhada, nessa jornada. Né? Muitas mães comentaram, eu também estou esperando o meu segundo positivo,
Muitas me escreveram aqui e eu entendo vocês, eu sei como é que é a ansiedade. Procurem ajuda, peçam a Deus. Deus tem prazer em nos tornar mãe. Isso que eu senti nesse período. Deus tem alegria em nos ver felizes. Deus tem alegria em fazer com que a nossa família cresça. Isso é um projeto de Deus, a família. Então, essa mensagem eu gostaria de deixar para vocês. Então, nesse meu primeiro vídeo, é contar um pouquinho mais dessa história, né, que vocês conheceram. E nos outros vídeos, eu vou mostrar um pouco mais do quartinho, como que tem sido, como que a gente vai fazer. E eu tô aqui no quartinho dela agora, né? Tô gravando aqui no quartinho onde eu entrava aqui, ele já tava pronto e eu falava: Deus, quando que vai ter um bebê aqui? Quando isso vai acontecer? E hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês, mostrando um pouco mais da minha vida, abrindo um pouco mais do meu coração pra vocês e mostrando esse quartinho que vai ser dela em setembro, final de agosto, não sei se ela vai nascer final de agosto, começo de setembro, mas que foi tudo planejado por Deus, foi tudo feito e tá sendo tudo maravilhoso, né? Tô com uma gravidez mais bem tranquila, então não tenho enjoo. O enjoo que eu tive é normal do primeiro trimestre, mas estou tendo uma gestação ótima, me cuidando em relação ao coronavírus, né? Então, que é algo que tem assolado o nosso país, tem preocupado os médicos, mas a gente continua sempre fazendo o que é o melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, qualquer dúvida também escrevam lá que eu respondo para vocês. Tenho respondido todos os comentários, mando também algumas mensagens para quem me escreve, também tanto via direct ou como mensagem também no YouTube. Então podem mandar que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!